Ok, vamos para o segundo slide então. Tá já no segundo vídeo também. Cadê o meu PowerPoint? Casos. F5. Não se preocupe com esses slides. Tanto esse primeiro slide quanto esse de casos de complexidade, Big O, esses, eu não sei porque eu coloquei parte 1, só tem um. Parte 1 de 1. Vou apagar esse parte 1 depois, tá? Muito bem. Então, vamos agora para exemplos, que eu acho que os exemplos vão ajudar a gente a entender. Qual é a complexidade computacional desse caso? A complexidade é Big I de... Vamos ver quantas operações tem. Uma, duas, se for considerar que eu podia, internamente ele vai atribuir cada variável o valor de 1. 3 para escrever o valor, 4 para escrever o outro valor. Então seria a complexidade computacional de 4 ou 3, depende de como você interpretar, por isso que isso nem é levado em conta. Ó, então, aqui a complexidade computacional é de 4. 1 atribui o valor à variável valor, 2 atribui o valor à variável contador, 3 imprimir a variável, 4 imprimir outra variável. Tá? Então, essa complexidade aqui de Big O é 4. Tá? Beleza? Muito bem. Agora vamos para um segundo caso. Qual a complexidade deste caso aqui? Atribui o valor, fiz um for, certo? Dentro do for isso aqui é um n, certo? Todo laço de repetição é um n. Então a complexidade aqui seria n mais 1. Como esse mais 1 aí a gente ignora, tá? Porque o que vale para nós é a complexidade do n. Então, a complexidade desse código é n. Vamos ver se eu falei verdade para vocês. Ó. Complexidade desse código é uma complexidade n. Por quê? Porque eu tenho um for só, não tem nada alinhado dele. Isso aqui eu ignoro, porque é tão pequeno comparável a um for que não vale nem a pena calcular. Tá? E essa complexidade é n. Novamente, eu vou repetir. Não é eu que estou falando que é para ignorar os valores que não forem n. E é a regra do Big O, certo? Então, a complexidade computacional disso aqui é n, tá? Por quê? Porque eu tenho um laço de repetição só, então é n. Também chamamos... Tá um calor danado, daí eu tomo água gelada, daí eu fico com a garganta irritada. Não é coronavírus, não. Vamos lá. Então a complexidade Big O é n e a gente chama ele de complexidade de ordem linear, porque ele não é elevado a nenhuma potência, quer dizer, é elevado à potência de 1, né, mas como qualquer número, tá? Mas a complexidade dele é de ordem linear. Então se você lê em algum lugar, assim, pegou um artigo lá para vocês fazerem o TCC de vocês. Olha, isso aqui, fiz um programa, blá, 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 um programa complexidade computacional de ordem linear, quer dizer o quê? Que ele é um Big O N, ou seja, ele só tem um laço de repetição. Tá? Por que eu estou falando sobre esse lance do Big O para vocês? Posso fazer um parênteses? É que normalmente, se você coloca a complexidade computacional no finalzinho do teu artigo, ó, então concluímos que nós conseguimos resolver tal problema com complexidade computacional n na 3. Isso vai dar um guia para a pessoa que está lendo o teu artigo, quando ela for testar o teu programa, ver se o teu programa é aquilo que você está falando mesmo, ela vê, olha, realmente aqui a complexidade é n na 3, vou rodar. Ou então ela diz, não, mas eu não consigo fazer na 3, eu não consegui entender o que ela escreveu. Tá? Então, geralmente, os artigos que têm complexidade computacional são aceitos com mais facilidade na área acadêmica. Tá? Mas vamos para um segundo exemplo. Então, esse aqui é Big O N, porque só tem um for, tá? Aqui sem nada alinhado, é Big O N. Ok? Muito bem. E esse código aqui, ó, eu tenho um for e tenho outro for. Certo? Qual a complexidade? Algumas pessoas vão falar assim,
A complexidade é 2 vezes N. Realmente é essa complexidade. Um N aqui, outro N aqui, tá? Mas, como a gente não considera aquilo que não é N, a gente, em vez de fazer 2 vezes N, a gente diz que a complexidade aqui de Big O é N também. Porque esses for não estão um dentro do outro. Eu não tenho que fazer para cada avanço no valor aqui da primeira variável um for do contador inteiro, tá? Então eu considero que esse aqui também a complexidade é N, ó, ordem linear, porque embora eu tenha 2 for, eles não estão um dentro do outro. A complexidade completa de se escrever aqui seria, vamos abrir o Notepad aqui, o Notepad tem letra muito miúda, vamos abrir o Word. Tá, o Word tem o exercício de vocês, mas eu faço um novo. Tá. A complexidade naquele caso ali seria, aumenta o zoom, seria o quê? 2 vezes N, tá? Só como a gente ignora o que está fora de N, assim como a gente no anterior, a gente tinha a complexidade N mais 1, e a gente ignorou esse mais 1 aqui, a gente também ignora o 2 vezes. Eles vão colocar um pontinho aqui, então, para ficar mais parecido com 2 vezes, tá? Então, assim como a gente, quando ignorou aqui essa operação elementar aqui, aqui também a gente ignora essa operação elementar aqui, tá? Então, a complexidade do primeiro exemplo é N, a complexidade do segundo exemplo é N também, certo, meus alunos? Por enquanto, tudo tranquilo? Qualquer coisa, vão mandando WhatsApp, vão mandando e-mail e tal, que eu ajudo vocês, tá? E esse código aqui, olhem só, valor e contador, o valor, aqui um for, aí dentro desse for, outro for, um for dentro do outro, quer dizer que cada vez que eu avançar 1 nesse valor, eu terei feito todo esse for aqui inteirinho, tá? Então, aqui eu vou ter que avançar 10 vezes no contador, para aqui passar do 1 para o 2. Aí eu vou ter que avançar 10 vezes no contador aqui, para esse aqui passar do 2 para o 3, tá? Então, nesse caso, como eu tenho um laço de repetição dentro do outro, a complexidade aqui seria N ao quadrado mais 2, que o mais 2 a gente ignora. Então, a complexidade Big O desse código aqui é N ao quadrado, tá? Esse é um problema de complexidade de ordem quadrática, o que o pessoal também chama de tempo polinomial, certo? Então é de ordem quadrática ou tempo polinomial, tá? Então se algum dia vocês lerem um artigo, ó, fizemos o quê? Fizemos assim, fizemos assado, chegamos no algoritmo de complexidade quadrática, enquanto os algoritmos anteriores eram complexidade N na quinta. Poxa, o cara teve uma super evolução, hein? Ao invés de ser N na 5, o cara fez N ao quadrado. Muito bom, né? Ok? Então, esse problema aqui é a ordem quadrática, porque eu tenho um for dentro do outro, certo? N ao quadrado, ok? Vamos para o próximo código. Atenção para esse próximo código, tá? Eu tenho um for, ele vai repetir isso de qualquer maneira. Aí, se esse valor aqui for verdadeiro, esse for é executado. Se for mentira, esse for aqui é executado. Então, qual que é a complexidade? N na 1, na 2, na 3? N na 3? Não. Porque vejam só, ou eu executo esse, ou eu executo esse. Então, nesse exemplo que nós temos aqui, a nossa complexidade também é quadrática, N ao quadrado, certo? Por quê? Porque eu nunca vou executar esses dois fora, que mesmo que eles não tivessem, se fosse um e o outro, seria N ao quadrado, tá? Mas vocês entenderam essa ideia? Então não é só eu contar quantos for lá, ir lá no meu NetBeans e mandar ele buscar lá quantos for tem escrito no código. Não é só isso, tá bem? Vamos ver aqui, ó. Esse também é um problema N ao quadrado, como eu tinha dito para vocês, tá? O que tem de diferente aqui é que ou ele vai executar esse for ou esse for aqui a cada interação desse aqui. Certo?
Vamos para um próximo. Vocês estão entendendo? Espero que sim. Como eu queria que vocês estivessem comigo agora para mim fazer perguntas. Mas eu acho que não é tão complicado assim a ponto de vocês terem dúvidas profundas. Talvez algumas dúvidas mais simples acabem ocorrendo. Muito bem. Agora esse problema aqui. Esse problema aqui. Um for e o outro só vai ser executado se isso aqui for verdade. Ele é n ou ele é n ao quadrado? Aí nós temos que ir na raiz da denominação do Big O, que é a ideia do pior caso. O pior caso é o caso em que isso aqui é verdade e que ele vai ser executado. Tá? Então isso aqui é um n ao quadrado também. Tá? Ok? Porque, mas só vai ser executado se eu não sei o que. Eu tenho, como é Big O, que levar em conta que só se isso acontecer, vai acontecer. Tá? É no pior caso. Então esse também é um n ao quadrado. Certo? Beleza? Então até agora vejam só que nós vimos várias ocorrências em que todos eles são n ao quadrado. Ó. Aqui eu tive um n apenas, mas olha, aqui é ao quadrado. Aqui, embora tenha 3 for, é ao quadrado porque vai ser executado ou um ou outro. Aqui eu tenho um n ao quadrado porque um for vai ser executado somente no pior caso, e o pior caso é bem o que eu estou falando, certo? Agora nós temos um caso especial aqui, ó. Olhem só, fiz um while, tá? E eu tenho um valor, tá? Que se o resto for inteiro, eu avanço o valor aqui um tanto. Então ele não vai ser, nunca vai ser executado todo esse tamanho do while aqui. Sempre vai ser executado menos. Nesse caso, eu digo que ele é um Big O log dn. Log dn por quê? Porque eu tenho certeza que ele vai ser executado menos que n. Embora eu tenha uma complexidade n, eu tenho um treco aqui que garante que ele vai ser executado menos do que n. Tá? Aí ele é log de n. É um problema de ordem logarítmica, tá? Log de n. Claro, meus amigos, agora eu tenho uma pergunta. E se eu tiver... vamos abrir um PowerPoint novo aqui. E se eu tiver aqui... slide. E se eu tiver aqui uma situação assim, ó, esperem aí que eu vou escrever para vocês, tá? Se eu tiver uma situação assim, ó, se eu tiver um for, tá? Aqui, né? Abre chaves. Chaves, demônio. Aí aqui um outro for, tá? Aí abre chaves. Aí aqui dentro um outro for, abre chaves. Tá? Depois aí vai fechando, né? Fecha chaves, fecha chaves e fecha chaves. Qual é a complexidade Big O desse problema aqui? Vejam, meus alunos, ela é n na 1, na 2, na 3, tá? Porque eu tenho um for dentro do outro for dentro do outro for, certo? Então, nessa situação, a complexidade computacional do algoritmo é n na 3. Mas aqui eu tenho um for que só vai até 2 aqui, ó. I até 2 aqui, I menor que 2 e tal, vai só até 2. Não importa, velho. Não importa. O que importa é que eu tenho 3 for, um dentro do outro. 3 for aninhado. Então, a complexidade disso aqui é n elevado a 3. Essa bosta aqui não vou conseguir fazer elevado com facilidade. Deixa eu ver. 3 eu tenho que fazer aqui sobrescrito, né? Vai demorar mais para mim
mim fazer o sobrescrito. Cadê meu mouse agora? Vocês entenderam. É n na 3, elevado à terceira potência, tá? Inserir... Cara, cadê o meu mouse? Não sei o que aconteceu. Ó, apaguei tudo, meu mouse tá louco. Tá ficando tudo louco aqui. Bom, vocês... Aqui o meu mouse tá mais normal, beleza. Acho que é por causa disso que o meu mouse tá louco. Então, vamos voltar aqui. Desfazer. Fechar isso aqui. Tá. 3 aqui, vamos colocar um sobrescrito. Mas tinha os íconezinhos aqui, né? Inserir fórmula, equação. Muito bem. Aqui. Pimba. N na 3. Vocês sabem que eu gosto de usar o equation, não esse inserir equação aqui, né? N na 3. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3. E se eu tivesse mais um aqui dentro, professor? Se eu tivesse aqui mais um for aqui dentro. Aí seria N. Vocês devem estar rindo de eu apanhando para fazer um sobrescrito no PowerPoint, né? Fazer o quê? É a vida, tô ficando velho. Tá. Isso aí seria o quê? N na 4, N na 5, N na 29, N na 63, N no que for. Vocês entenderam, meus alunos? Então, eu vou passar mais um. Eu vou passar para vocês o seguinte, ó. Eu vou dar esse programinha aqui, que é o Bubble Sort. Ele ordena os números da maneira mais pesada para o computador, certo? E vocês vão pegar esse documento Word, vão mandar editável, eles vão colocar aqui nome do aluno, eu vou colocar o meu, porque eu vou fazer de conta que eu sou aluno, a complexidade big ou é de n no não sei o que vocês vão me escrever, tá bem? Vamos escrever qual que é a complexidade computacional desse código e é o último exercício. Mas não é a última coisa que eu tenho a tratar com vocês, tá? Deixa eu ver, estão aqui nos exemplos. Muito bem, tá? Ordem logarítmica. Agora aqui eu tenho que falar para vocês sobre um novo universo que nós temos que discutir. E aqui é o ninho de TCC, tese de doutorado, dissertação de mestrado. É aqui que vocês devem procurar um problema. Porque se saibam vocês que no mestrado o problema é você achar um problema, tá? Chega lá com um problema assim, meu problema é que eu queria que a calha da minha casa fosse automática, coisa, não, mas isso já existe solução para isso, já existe boia, já existe não sei o quê. Você tem que achar um problema que está sendo estudado. O mestrado consiste o quê? O que é uma dissertação? Uma dissertação é você pegar e melhorar uma solução para um problema inédito no mundo. Tá? Isso é uma dissertação de mestrado. Então eu vou pegar lá 5 ou 6 artigos de pessoas que estão discutindo um assunto, vou olhar a discussão deles e vou dizer, olha, eu acho que o artigo lá do Joaquim ele deveria ser alterado para fazer assim, porque a solução ficaria melhor. Isso é uma dissertação de mestrado. E o que é uma tese de doutorado? É quando eu resolvo um problema inédito no mundo. Tá? Então, no mundo todo, ninguém tem uma solução para isso. Tem tal artigo tal que o cara resolve assim, tem artigo tal que o cara resolve assado, mas a minha solução é muito diferente, muito inédita. Isso é uma tese de doutorado. E um TCC é uma solução inédita regionalmente, certo? Então vamos lá, como é que eu encontro problemas inéditos? Quando eu tenho problemas em tempo exponencial e consigo transformar ele em tempo polinomial. Isso dá uma tese de doutorado.
Professor, tá, ok, você falou um monte sobre isso, mas vamos lá. Eu não entendi o que é tempo polinomial. Tempo polinomial é quando eu tenho um programa cuja complexidade computacional Big O é n elevado a um número conhecido. N elevado na 3, ordem cúbica, n elevado ao quadrado, ordem quadrática, n apenas, que é ordem linear, n elevado a 10, n elevado a 10.000, não importa. Isso tudo é tempo polinomial. Ou seja, quando Big O é n elevado a um número conhecido, certo? E o que é o tempo exponencial? É quando eu tenho o contrário, eu tenho um número conhecido elevado a n, certo? Então esses são aqueles problemas que crescem tão rápido que se eles ficarem só um pouquinho maiores, eles já são impossíveis de serem calculados no seu computador. Esses são problemas de tempo exponencial, aonde o tamanho de n é variável, não é o n que é variável, ó. Eu vou fazer 10 vezes, eu vou fazer um for 10 vezes, tá? Mas é um valor que o usuário vai digitar lá, o que eu vou extrair do ambiente, tá? Mas você sabe que vai fazer elevado a 10. Agora, quando eu tenho um valor 2, por exemplo, ou 5, seja lá qual for, que eu vou elevar ele à quantidade de valor que o usuário vai digitar, ou uma variável que eu vou extrair no ambiente, ou coisa parecida, esse problema ele é um problema de tempo exponencial. Querem que eu dê um exemplo de um problema de tempo exponencial? Otimização combinatória. Tá? Então, sei lá, eu tenho uma máquina que corta couro. Então vai lá o couro, né? Tirar o couro lá do boizinho, lá da vaquinha, e lá a máquina vai cortar o couro para mim fazer objetos, tá? Então eu vou combinar aqui eu vou tirar o couro para um cinto, aqui eu vou tirar o couro para uma carteira, aqui eu vou tirar couro para uma manga de uma jaqueta, aqui eu vou tirar couro para as costas de uma jaqueta, aqui não sei o que, e eu vou combinar essas peças que eu posso comercializar com aquela quantidade de couro que eu tenho ali. Esse é um problema de tempo exponencial, porque ele pode até resolver no couro, né? Porque é um tamanho mais ou menos fixo. Agora, se eu colocar, sei lá, em vez de colocar o couro de uma vaquinha, eu colocasse o couro, sei lá, de um elefante ou de uma baleia, supor que existisse isso, talvez ele, para achar a melhor combinação, levasse 6, 7 anos. Que eu aumentando só um pouquinho, a complexidade aumenta muito, muito. E o tempo de execução aumenta muito, porque aqui, ó, como n é a quantidade de centímetros quadrados de couro que eu tenho lá para dividir, eu coloquei 2 elevado a, sei lá quanto tem um boi, 3 metros, 2 elevado a 3.000, ele leva lá 20 segundos. Eu vou colocar um outro bicho lá, vou colocar o couro de uma, sei lá, está sendo um pouco até anti-ecológico esse meu exemplo, né? Mas tudo bem, me perdoe. Vou colocar o couro lá, sei lá, de um elefante, é 2 elevado, sei lá quantos tem um elefante, 30 metros quadrados, a 30.000, vai levar, sei lá, 3 anos para calcular. Então, rapidamente ele se transforma num problema insolúvel na prática. E tudo que é otimização combinatória é tempo exponencial. Querem um exemplo do dia a dia de vocês, um outro, talvez mais ecológico, menos agressivo? A combinação do horário de vocês ali, tá? Então, fazer horário quando tem ciência da computação e técnica de informática. Bota lá para rodar, 10 segundos depois tem uma solução. Se não tá legal, a gente dá uma arrumadinha, processa de novo, pim. Agora entrou uma segunda turma de técnica de informática. Então, aquela solução que lá levava 10 segundos, agora bota para rodar, leva 3 minutos. Aí abriu, sei lá, uma turma de engenharia elétrica. Agora, bota para rodar, leva 20 minutos. Tá? O tempo cresce exponencialmente à medida que eu vou aumentando o n. Porque não é o n elevado a número fixo, é o número fixo elevado a n. Certo?
Então, isso é o assunto do próximo slide, tá bem? Então, vamos ver quanto tempo tá, mais 25 minutos, eu vou parar, vou gravar o próximo slide discutindo isso, tá? Mas o exercício você já sabe qual é o exercício que tem que fazer, é o único exercício dessa batelada, ok? Eu vou parar o vídeo e vou gravar outro. Antes eu vou beber uma água, né? Porque eu tô com sede. Calor